Neste nosso segundo vídeo, nós estaremos então trazendo aqui uma sugestão de planilha para a determinação do preço de venda de serviços. Quero lembrar a todos que isto é uma sugestão, ela não é regra, certo? Esta nossa planilha ela tem uma função didática. Os números que estão aqui, apesar de alguns poderem identificar como muito próximo da realidade, eles são números fictícios. O mais importante aqui é quem desejar utilizar esta ferramenta terá então à sua disposição, o sindicato estará disponibilizando esta ferramenta, e o que nós queremos aqui é identificar a importância de se registrar e ter apontados todos os gastos envolvidos na formação de preço de venda de serviço, certo? Então, esta planilha que será disponibilizada aos senhores, ela tem aqui algumas colunas, algumas células marcadas em amarelo, que poderão ser preenchidas, então, com os números reais das suas empresas. Desta forma, será possível identificar tanto despesas, quanto custos, quanto outras variáveis que nós temos aqui nesta ferramenta. Então, nós vamos começar falando aqui das despesas fixas, que são aquelas, como já comentado, o empresário terá, no primeiro dia do mês, quando ele passar a chave na sua porta e abrir a sua empresa, ele já terá esses gastos para correr atrás, não é? Através da venda dos seus produtos e serviços para pagar. Então, o primeiro item que nós trazemos aqui para reflexão é o Prolabore. Consideramos uma falha grave do empresário não considerar o salário do gestor na sua formação de preço. Mas quanto seria este valor? Muitos me perguntam. Lá pela legislação diz que é um salário mínimo. Eu prefiro dizer e considerar que um Prolabore adequado seria o valor necessário para, caso o próprio empresário não fosse o gestor desta empresa e tivesse que contratar no mercado outro profissional para gerenciar o seu negócio, qual seria o valor deste salário? Então, eu aconselho que este seja um dos critérios de definição do Prolabore. Nunca esquecendo que o Prolabore, além de ser obrigatório para fins previdenciários, imposto de renda, ele também é muito importante para o futuro do empresário. Ele conta como tempo de contribuição para a sua aposentadoria, se acontecer um acidente, ele terá como se afastar, se for a empresária entrar em licença maternidade, terá esse direito. Então, este Prolabore, além de ser uma remuneração do sócio, né, que eu aconselho seja pago em separado da conta de lucros, se sobrar o lucro, se faça esse depósito, mas o Prolabore, especificamente, ele é o salário e o ideal é que seja pago periodicamente junto com o salário dos demais empregados. É o Prolabore do gestor da empresa. Então, aqui, para fins exemplificativos, eu utilizei o valor de 5.000. Salários com encargos do setor administrativo. Eu utilizei aqui um percentual de 70% apenas para título ilustrativo, né? Um salário de R$ 2.400, né? Com mais 70% deu os 4.080. Então, esses salários do setor administrativo são consideradas despesas fixas, né? Despesas que são mais óbvias agora, como celular, telefone. O celular, sempre seria aconselhável que o gestor tivesse o seu celular pessoal e a empresa tenha a sua conta, o seu aparelho empresarial. Isso faz com que a gente tenha bem claro aqui algo muito importante aí na área financeira, contábil, que é a separação no princípio da entidade.
pessoa física gerencia suas contas, a pessoa jurídica gerencia suas contas, não havendo o que muitas vezes acontece, uma mistura de bolsos, não é? Então, o mesmo bolso paga contas da pessoa física e da pessoa jurídica. Então, a gente aconselha sempre a separação. Despesas da pessoa jurídica bancadas pela pessoa jurídica. Despesas da pessoa física bancadas pela pessoa física, através do seu prolabore e do lucro. Então, primeiro aconselhamento aqui, a separação dos bolsos. Então, celular, telefone, propaganda, divulgação. Poxa, mas isso deve ser pago pelo meu cliente lá no preço de venda? Naturalmente. Por que eu faço uma divulgação? Para que o cliente saiba os serviços que estão à sua disposição. Então, essas despesas de marketing, de propaganda, elas são necessárias pelo cliente para conhecimento daqueles serviços que a empresa oferece. Então, sim, deverá entrar na formação de preço. Tarifas bancárias, IOF, Copa, alimentação aqui, né? Copa Cozinha, sindicato, manutenção em geral, né? Mas aqui a gente cita de prédios, de equipamentos, né? É muito importante, sim, que tenha-se um fundo, uma provisão para a manutenção, porque chegará um momento que aquela depreciação do prédio, de equipamentos, aquela depreciação vai necessitar que seja reinvestido, ou numa reforma, ou aquisição de equipamento novo. Então, essa manutenção, sim, ela deve ser parte do meu preço de venda, porque quem necessita de uma estrutura para atendimento é o meu cliente. Então, ele deverá, sim, participar dessa renovação dessa estrutura. Pagamento do contador, deslocamentos a clientes, muitas vezes o empresário usa o seu próprio veículo e não contabiliza, não registra esses gastos de visitas a clientes, de visitas a fornecedores, tudo isso é custo da empresa, ele está a serviço da empresa. Material de expediente, aluguel. O aluguel é um item bem importante. Sabemos de muitas empresas que são na própria empresa dos donos da empresa. Mas é aconselhável que ou a empresa remunere este empresário, né? E este é o ideal, inclusive a própria legislação do imposto de renda define isso, né? Que há a necessidade de ter este aluguel, senão pode-se considerar 1% do valor do imóvel como uma renda doada pelo proprietário. Então, isso poderá gerar um problema fiscal, inclusive. Então, é considerado importante remunerar o proprietário daquele imóvel que está sendo utilizado para a atividade da empresa. Então, separar as pessoas jurídicas da pessoa física. Internet, água, energia elétrica, IPTU, a gente aconselha para fins didáticos que se separe, se divida em 12 meses, né, por 12 meses, o valor do IPTU, assim como o IPVA dos veículos. Seguro predial, da mesma forma, se divide o valor do seguro por 12, porque isto que nós estamos montando aqui é uma planilha de despesas de um mês, é uma planilha mensal, certo? CDL, depreciação de veículos. Esse aqui é um outro item importantíssimo de ser considerado. Muitas vezes o valor da depreciação ele não é considerado na formação de preço. E acontece no momento de ter que renovar a frota de veículos, não se fez a devida provisão ao longo do tempo do valor necessário para investir na renovação da frota, perdão. Nesse caso aqui, seria muito importante e aconselhável que a empresa mantivesse um fundo, uma aplicação financeira destinada para a renovação da sua frota de veículos. Para fins exemplificativos, eu utilizei aqui 2 veículos, em torno de R$50 mil cada, porque a gente sabe que os veículos funerários eles têm que ter a sua estrutura própria para a atividade, então ela se torna um pouquinho mais cara, até usei 100 mil, eu sei que é mais caro do que isso. Reduzir um valor residual, o que é isso? Eu utilizar esse veículo por 5 anos, porque eu dividi por 60 meses, depois desses 5 anos, por quanto eu conseguirei vender esse veículo? Então,
eu pego o valor da minha frota, dos meus veículos, diminuo este valor que eu conseguirei com a revenda depois dos 5 anos e divido por 60 meses. Então, este valor é o valor da depreciação de veículos que eu devo considerar na minha formação de preços. Muito importante, senhores. O IPVA, então, sugerimos dividir por 12 meses, despesas legais, cartórios, certidões, manutenções de veículos. Mas como é que eu vou cobrar uma manutenção de um mês se a manutenção poderá acontecer só daqui 3 meses? A minha sugestão é que, pelos dados históricos da empresa, conhecendo a sua frota de veículos, já se sabe qual a manutenção, quais as revisões que tem que ser feito e se faça uma estimativa de valor mensal. Divido o meu gasto anual por 12 e faço uma estimativa mensal que vai permitir que eu utilize na formação do meu preço de venda. Seguro de veículos, muito importante manter um seguro. Custo de oportunidade. Este é um item que pouquíssimas empresas utilizam na sua formação de preço e não consideram nela. O custo de oportunidade é o quanto eu conseguiria me remunerar financeiramente se aquele valor que eu tenho ali em estoque, por exemplo, estoque de urnas, que a gente sabe que muitas funerárias mantêm um estoque de modelos diversos, tamanhos diversos. Nós temos algumas que por determinação legal a gente tem que ter, ou seja, é muito natural que as empresas funerárias mantenham um estoque. Para fins exemplificativos, eu utilizei um estoque de R$100 mil e remunerei esses 100 mil com 0,5%. Seria lá uma taxa de poupança. Neste caso, o meu valor investido naquele estoque ali parado, à disposição da família quando precisar, gera para mim um custo mensal de R$500, que deverá sim entrar na minha formação de preço. Algumas empresas, por força de legislação municipal, são obrigadas a prestarem serviços de atendimento gratuito a famílias carentes. E este custo das gratuidades, como nós chamamos, quando não for remunerado pelo município, deve também ser incluído na formação de preço dos serviços que serão pagos, então, pelas famílias que nos contratarem. Então, é importante aqui incluir o valor desses serviços gratuitos na nossa formação de preço. No caso aqui, eu usei como exemplo R$2.000, o custo de um serviço gratuito, vezes 5 serviços de um mês. Tudo isso, essa planilha, ela estará à disposição dos senhores e podem ser incluídos tantos itens quanto forem necessários para se chegar ao valor total das despesas fixas, que no nosso modelo exemplificativo chegou a R$ 27.510. Como eu havia falado anteriormente no nosso primeiro vídeo, essas despesas elas deverão compor então o nosso preço de venda. Como um critério de alocação que por histórico de utilização desta ferramenta por outras empresas funerárias, se utilizou a média histórica de atendimentos funerários pela minha empresa. Então, esse é um número característico da sua empresa. Ou seja, no nosso exemplo, 30 atendimentos funerários mês. Neste caso, pelo critério de alocação de despesa, aqueles nossos R$ 27.510 de despesas fixas, quando dividido por 30 serviços funerários durante um mês, ou a estimativa de 30, não é? Porque este número ele poderá ser 20, ele poderá ser 10, ele poderá ser 50, ou seja, quanto maior o número de atendimentos a minha empresa tiver, menor será esta alocação de despesa fixa. Eu vou dar um exemplo. Se nós utilizamos aqui 30 atendimentos mês, eu tenho que repassar para o preço do meu serviço 917. Se eu tiver 20 atendimentos, eu terei que repassar R$ 1.375,50.
ou seja, o meu preço de venda será elevado. Por outro lado, se eu tiver 50 atendimentos ao longo do mês, este valor da despesa fixa ele cai para 550, então eu ficarei com um custo, um preço do meu serviço mais competitivo. Por isso que sempre é importante ter um maior mix de serviços, buscar um número maior de atendimento e, óbvio, sempre buscar a redução de custos e despesas. Voltarei ao meu exemplo de 30 atendimentos mês. Então, nós chegamos aqui à alocação, né, dessas despesas fixas para um número de 30 de R$ 917. A gente vai reservar este número aqui e vamos partir agora para um outro conceito, o conceito de custos diretos. Um custo direto que nós temos e que devemos identificar é o custo de mão de obra. Eu usarei neste exemplo aqui uma empresa optante do Simples Nacional, mas nós disporemos aqui para o sindicato duas planilhas, uma do Simples e uma do lucro presumido para as empresas que desejarem utilizar. Então, para uma empresa do Simples Nacional que tenha, no meu exemplo aqui, eu coloquei dois agentes funerários ao custo de R$ 2.400 por mês, deu R$ 4.800. A gente tem toda uma parte automatizada já de cálculos dos encargos aqui com FGTS, 13º salário, FGTS sobre o 13º salário, férias, né? Multa rescisória, porque eu aconselho sempre que se faça uma provisão para um caso de uma necessidade de uma rescisão, de um desligamento do funcionário. Então, coloquei aqui 1/12 desses custos rescisórios já com uma provisão, porque no dia que eu tiver que fazer essa rescisão, eu já terei esta reserva técnica. Outros gastos, aqui os senhores poderão incluir tantas linhas quanto necessárias, aqui, ó, basta inserir as linhas, e nós teremos aqui, então, aumentados no nosso valor aqui mensal, certo? Então, aqui nós vimos o valor da mão de obra. Na área funerária, nós temos alguns materiais que são aplicados diretamente, aqui custos diretos também, como a urna, não é? Que depende aí do modelo da urna, então seria importante no momento que se estiver fazendo o orçamento para a família, pedir uns minutinhos, não é? Ou já ir utilizando esta ferramenta aqui e utilizar aqui o modelo de urna pelo custo desta urna, não é o valor que se cobra pelo serviço funerário, porque a gente sabe que uma empresa funerária ela presta um serviço completo e a urna é apenas um custo do serviço prestado, tanto que na nota de serviço funerário não se dá uma nota de venda, se emite uma nota de serviços que paga ISS para o município, isso é lei. E todo o custo que estiver envolvido na minha prestação de serviço não é venda de comércio, é custo do serviço prestado. E aí a gente cita a urna, mortalhas, coroa, guia da central, se tiver que ser pago, combustível para o deslocamento, aluguel de capela, outros, e assim como na parte anterior, os senhores poderão incluir tantas linhas quanto for necessário para se achar o custo direto do material aplicado em um serviço, certo? Então, somando esses R$ 1.020 do material aplicado, mais os 6.621,32, dividido por 30, eu chego, né, 30, porque eu usei o mesmo critério, né, esse 6.621 é o custo de pessoal daqueles meus empregados. Eu dividi pelo mesmo critério de alocação, ou seja, eu dividi por 30 serviços ao longo do mês. Eu cheguei a custos diretos, né, envolvendo material e mão de obra de R$ 1.240,71. Mas acaba aí a nossa planilha de formação de preços? Não, não acaba aí. Nós temos ainda despesas variáveis, que são aquelas que vão acontecer se acontecer a prestação do serviço. Eu trago aqui alguns itens e, naturalmente, são exemplificativos e os senhores deverão ajustar conforme os percentuais. Se não souber exatamente,
percentual do Simples Nacional, pergunte ao seu contador, não é? Mas é sempre importante usar aqui o número exato. Então, considerando uma empresa do Simples Nacional, que pague ali 10% alíquota do Simples, tenha taxas do cartão de crédito. Mas por que eu vou incluir taxa do cartão de crédito na minha formação de preço? Porque quem necessita de pagar no cartão de crédito é o meu cliente. Então, esse meu custo com o cartão de crédito deve ser repassado para ele e não ficar a cargo da empresa. Então, eu tenho que incluir na minha formação de preço todos esses itens variáveis. Comissão de vendedores é outro item. Se o meu agente funerário que faz a venda, pelo esforço de venda dele, de bater metas, de oferecer mais serviços, serviços mais completos, serviços com valores maiores, então eu posso também oferecer uma comissão para o meu vendedor de 2%, no meu exemplo. Risco de inadimplência. Poxa, mas inadimplência quem vai pagar é quem está me contratando? Sim, todos os custos envolvidos na minha empresa devem ser pagos pelos usuários. É aquilo que se diz, né? Um paga pelo outro, mas infelizmente é isso. Cabe nesse caso aqui a questão da inadimplência, os senhores trabalharem sempre, procurar usar cartão de crédito, que aí já tem mais uma garantia de recebimento, mesmo que tenha a taxa do cartão, fazer uma análise de crédito daquele cliente, pedir uma ordem de serviço e pegar isso por escrito com documentação antes de começar a fazer o serviço. Tudo isso é muito importante para reduzir esta inadimplência. Mas eu estou usando aqui um exemplo de 5%, eu vou reduzir para 3% de inadimplência. Então eu altero aqui, automaticamente vai alterando. Juros para venda a prazo. Mas como assim juros para venda a prazo? Sim, é natural e a gente está atualmente vivendo uma crise econômica, as pessoas cada vez mais procurarão estender as suas dívidas no longo prazo. Mas nós, da empresa, teremos que repassar este custo financeiro, né? Sabemos que a nossa inflação está baixa, enfim, mas podemos colocar aqui, por exemplo, se eu fizer em 6 vezes, 0,5% ao mês, botar 3% de juros simples aqui, mas o importante é sabermos que nós temos que repassar esses juros pelo financiamento do nosso cliente, porque senão a própria empresa terá que ir no banco, pegar empréstimo para pagar as suas despesas, porque financiou o seu cliente. Então é muito importante colocar na formação de preço este item. Com tudo isso, nós chegamos ao custo a soma de custos e despesas, R$ 2.157,71. O fator de formação, o que é isso? É 100 menos esses percentuais todos aqui, que deu 21,5%. Eu vou usar um exemplo para os senhores com 0% de lucro almejado, somente para nós acharmos o custo e o ponto de equilíbrio. Então, considerando o lucro zero, usando o nosso fator aqui das despesas variáveis, porque ele é em percentual, eu cheguei que o preço do meu serviço para pagar as minhas despesas, os meus custos e as minhas despesas variáveis deve ser de R$ 2.748,68. Este é o valor que, se quisermos oferecer um serviço e oferecer para um conhecido, para um amigo e dizer: eu não vou te cobrar lucro nenhum, apenas os custos e despesas envolvidos na prestação de serviço, eu teria a necessidade de cobrar R$ 2.748,68. Naturalmente, os senhores avaliarão esses percentuais, pode ser 6%, taxa do cartão pode ser 2,5%, eu poderei não pagar comissão ao vendedor, o risco de inadimplência é zero, porque eu só uso cartão de crédito. Juros eu não vou cobrar, mas eu aconselho que se cobre pelo menos 0,5%. Então, neste caso, reduz o valor do meu serviço. Da mesma forma, outros fatores como a quantidade de pessoas que eu contratar terá influência direta no valor do preço. Aqui eu dei um exemplo, R$ 4.800, mas digamos que sejam R$ 6.000. A minha planilha vai me dar um outro valor. R$ 6.000 vai me dar aqui R$ 2.498,56. Ou seja, isso aqui é uma planilha, mas ela
traz em si vários conceitos importantes para não serem esquecidos na hora da formação de preço. O que se pode também é definir qual o lucro que se deseja. Eu quero ter um lucro de 20%. Eu vou colocar esse percentual, então eu terei que cobrar R$ 3.228,06 para ter um lucro de R$ 645,61. Ou seja, quanto maior seja o meu lucro, se eu quiser 50% de lucro, quanto eu devo cobrar? Eu devo cobrar R$ 5.743 para ter R$ 2.871 de lucro. Então, essa é uma planilha interessante, pode ser utilizada, mas voltarei aqui no item 0 de lucro, só para nós termos a nossa planilha ajustada, certo? Então, tendo aqui o nosso lucro 0, eu começo a fazer as minhas análises. A margem de contribuição que eu comentei no vídeo 1, que é o preço de venda menos os custos e despesas, não é? Então, nós teremos aqui o preço de venda R$ 2.498,56, calculado lá em cima. Os meus custos diretos, R$ 1.294. As minhas despesas variáveis, R$ 287. Então, eu tenho uma margem de contribuição de R$ 917. O que são esses R$ 917? É o quanto sobra do meu preço de venda para pagar essa minha despesa fixa. Olha ali, ó. Os mesmos 917 estão aqui em cima. Então, esses 30 serviços com lucro 0 permitirão eu zerar a minha conta ao longo do mês. E o ponto de equilíbrio? A gente está utilizando aqui, naturalmente, um critério de alocação de 30 serviços. Então, o ponto de equilíbrio é 30 atendimentos. Sabendo que se no mês nós fizermos menos atendimentos, então nós não conseguiremos pagar, não é, todas as nossas despesas fixas. Por isso é muito importante analisarmos todos os números da nossa empresa. Voltarei aqui então só para dar uma revisada na nossa planilha, né? Então nós temos todas as nossas despesas fixas, que os números deverão ser preenchidos pelos senhores aqui no que está em amarelo, né? O critério de alocação dessas despesas, se eu só tenho atividade funerária e eu tenho um número histórico de 30 atendimentos, eu posso usar um critério de 30 atendimentos, sabendo se eu realizar menos atendimentos, eu terei, não é, um custo, provavelmente o meu valor, né, de venda não vai cobrir todas as minhas despesas fixas. Depois eu tenho os custos diretos, incluindo material aplicado e mão de obra. Essa ferramenta é interessante porque ela já deixa automatizada aqui, né, automatizado, melhor dizendo, todos esses cálculos, né? O que está aqui, os senhores não precisam se envolver, apenas colocando o valor do salário. O material aplicado também preencher. Uma das coisas que pode ser feita para facilitar na hora de passar o orçamento é deixar isso pronto para cada perfil. O perfil básico 1, que é a urna básica, que é a mortalha básica, coroa, enfim. Depois eu tenho o perfil standard, o perfil gold, o perfil... Enfim, os senhores podem dar o nome que quiserem e deixar essa planilha preparada para cada tipo de serviço que será prestado. Certo? Então, no nosso vídeo 3, nós estaremos finalizando aqui, então, essa nossa revisão da formação de preço de venda em serviços funerários e traremos novos conceitos e novas reflexões.